Mas como Benjamin Netanyahu não conseguiu derrotar o Hamas e eliminá-lo, esse era o objetivo dele, nem derrotar e eliminar o Hezbollah, nem impor uma mudança de regime no Irã, e foi isso que ele declarou nos 3 casos, agora ele está encurralado e precisa de uma vitória. E de onde pode vir essa vitória? De Donald Trump. Mas tem algo mais sutil do que o que Donald Trump disse abertamente. No fundo, o que Donald Trump está fazendo é chantagear os próprios aliados. Essa guerra contra o Irã marca só o declínio americano. Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o prazer de receber de volta ao programa o Elijah Magnier. O Elijah é analista político e um correspondente veterano de zonas de guerra, com mais de 35 anos de experiência cobrindo o Oriente Médio e o Norte da África. Posso dizer que ele é a minha principal fonte quando o assunto é Oriente Médio. Ele é especialista em reportagens em tempo real sobre política, planejamento estratégico e militar e também sobre terrorismo. O conhecimento profundo que o Elijah tem sobre Irã, Iraque, Líbano, Líbia, Sudão e Síria torna seus textos leitura obrigatória. Então não deixem de acompanhar o trabalho dele no site e também no X, o antigo Twitter. Os links estão na descrição aqui embaixo. Elijah, seja muito bem-vindo de volta ao programa. É ótimo te ver novamente. Lena, obrigado por me receber. É um prazer e muito obrigado por essa apresentação tão gentil. Claro, é um prazer receber você aqui. Vamos começar falando sobre o estado frágil do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Parece que ele está por um fio, literalmente. Os Estados Unidos, na verdade, romperam o cessar-fogo no fim de semana, quando realizaram ataques ao porto de Bandar Abbas e a outros alvos dentro do Irã. A administração Trump, claro, afirmou que o ataque inicial dos Estados Unidos tinha o objetivo de preservar o cessar-fogo. Isso me lembrou George Orwell. Até o próprio Orwell ficaria surpreso ao ouvir algo assim. Mas nas últimas 24 horas, houve novos ataques contra o Irã. O Irã também respondeu, e sabemos que a Guarda Revolucionária abateu um drone americano MQ-9 no espaço aéreo iraniano nesse mesmo período. Você poderia compartilhar com a gente como entende a situação atual do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã? E será que essa guerra está se transformando num conflito de baixa intensidade? Tem muitos pontos que você levantou aqui. Então, primeiro de tudo, o cessar-fogo está de pé, ou melhor, não está exatamente de pé, no sentido real da palavra. Mas os dois lados concordam que não há uma guerra de verdade acontecendo e que não há retorno àquela intensidade dos primeiros 40 dias. O episódio de hoje, quando o CENTCOM falou de um ataque iraniano e de mísseis balísticos iranianos contra o Kuwait, teve como alvo o que os iranianos definiram como a origem do ataque contra a costa do Irã e contra os bens iranianos. Ou seja, os sabem muito bem de onde tudo está começando. Com certeza, eles sabem que os Estados Unidos não estão lançando mísseis, drones e artilharia a partir do próprio território, mas sim do Oriente Médio e de suas bases. E com certeza, não é do mar, porque a distância do Kuwait até o Irã é muito menor, especialmente até Bandar Abbas. Na verdade, é a menor distância entre todos os países do Golfo e Bandar Abbas. Por isso, os iranianos estão em total estado de alerta e querem manter essa lógica de ação e reação. Caso contrário, os americanos vão impor uma nova regra de engajamento, em que eles podem atacar e os iranianos não respondem. E aí os americanos vão intensificar ainda mais. E isso é exatamente o estilo israelense no Líbano e em outros lugares. Se um lado é atacado e não reage imediatamente na mesma medida, o outro lado entende isso como um sinal de fraqueza. Então, depois do primeiro ataque, veio um segundo ataque bem maior, depois um terceiro e um quarto. Isso ficou claro hoje. E eu acho que os dois lados entenderam a troca de mensagens
e sabem que precisam manter a situação sob controle. Agora, se isso vai levar a um cessar-fogo permanente, na verdade, a resposta é não, por causa do que está definido no acordo. E esse acordo não é um tratado, não é um negócio fechado. É só um documento com 14 pontos, sobre os quais os dois lados concordaram em sentar, conversar e aplicar o mínimo possível. Isso significa o primeiro ponto, que impõe o cessar-fogo e o fim da guerra a Israel no Líbano. E nisso, os iranianos não abrem mão, e os israelenses rejeitam completamente. É por isso que o Donald Trump disse, na semana passada, que assinaria no domingo. E hoje o Axios vazou essa informação de novo, como já fez antes, dizendo que há um cessar-fogo prestes a ser assinado. Mas não foi assinado. E estão repetindo a mesma coisa, dizendo que há uma assinatura marcando o fim do conflito, enquanto os israelenses estão avançando, enviando mais tropas para o sul do Líbano, destruindo e atacando duas grandes capitais no sul do país, Tiro e Nabateé, e ordenando o deslocamento interno de 19 vilarejos hoje. Então estamos falando de dezenas de vilarejos e de dezenas de milhares de pessoas obrigadas a se mudar à força. É um deslocamento ilegal e uma punição coletiva da população. Agora, o Donald Trump não consegue enfrentar o Benjamin Netanyahu nesse ponto. Donald Trump cannot face Benjamin Netanyahu on this point, and his minister Itamar Ben-Gvir said. E o ministro dele, Itamar Ben-Gvir, disse que Israel não vai aceitar esse tipo de acordo. Isso significa que Donald Trump não vai assinar. E se ele assinar, mas deixar nas entrelinhas o direito de Israel se defender, o que na prática quer dizer atacar quando quiser, então não existe acordo entre os Estados Unidos e o Irã. E tem outro ponto: os ativos congelados. Será que Donald Trump vai liberar 12 e depois 10, num total de 24 bilhões de dólares, enquanto critica duramente Barack Obama por ter liberado 10 bilhões de dinheiro iraniano congelado, de um total de mais de 100 bilhões? De novo, a resposta é não. Ele vai suspender as sanções? A resposta também é não. Então, se ele estiver suspendendo o bloqueio e permitindo que o Irã receba taxas com outro nome, para que os iranianos possam dizer que são serviços, como no caso do fósforo, é isso que está em jogo. Sim, essa é uma possibilidade. Mas será que o Donald Trump vai aceitar isso? Existem tantas questões complicadas que o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu criaram há 85 dias, quando começaram uma guerra ilegal contra o Irã, que eles não sabem mais como encontrar outro caminho, ou inventar uma saída para todo esse dilema em que se colocaram. Eles achavam que tudo terminaria em 3 dias, com a queda do sistema de governo no Irã, e não foi o que aconteceu. Então, na verdade, eles estão presos num círculo vicioso. Não sabem como sair dele. Não sabem como atingir o Irã a ponto de alcançar o objetivo que queriam. Não reconhecem que fracassaram em todas as metas e querem manter esse estado de nem guerra, nem paz. Nas últimas semanas, eu vi vários vídeos de Israel simplesmente destruindo vilarejos inteiros no Líbano. E você mencionou o sul do Líbano rapidamente, mas eu acho que seria importante a gente focar nesse assunto, porque ele é central para o conflito no Oriente Médio, assim como Gaza também é. Mas o governo Trump, na época, tinha concordado em conter Israel quando se tratasse de realizar ataques no Líbano, de destruir infraestrutura civil no país. E ele ou não conseguiu fazer isso, ou escolheu não fazer, não conter Israel. Então a situação no sul do Líbano está claramente se agravando. Elijah, o que Israel está tentando alcançar no Líbano? E o que exatamente está acontecendo no sul do Líbano neste momento? What is actually going on in South Lebanon at the moment? Vamos pegar a mídia israelense como exemplo. A própria mídia israelense reconheceu que Benjamin Netanyahu fracassou em todas as frentes. Segundo os israelenses, o Hamas ainda está em Gaza. Israel continua bombardeando o Hamas, realizando assassinatos direcionados de pessoas, de comandantes, mas também de civis.
É aí que os israelenses misturam os alvos civis e militares, dizendo que eles estavam se escondendo atrás de civis. E é o mesmo tipo de discurso quando os israelenses dizem: matamos 20 mil do Hamas, mas acabamos matando 80 mil civis. Essa é a narrativa israelense. Mais uma vez, a mídia israelense está dizendo que o próprio exército de Israel reconhece que é incapaz de desarmar o Hezbollah, a menos que ocupe o país inteiro, o Líbano, e vá de casa em casa para desarmar o grupo. E isso, na prática, é inviável. To disarm Hezbollah, and that is actually unfeasible. They've tried in 1982 and they've failed. Eles tentaram em 1982 e fracassaram, quando o Hezbollah ainda não era tão organizado nem tão experiente. Por isso, a situação de Benjamin Netanyahu em relação ao Irã não é melhor. Ele começou a guerra dizendo: vamos eliminar o programa nuclear iraniano de forma definitiva, completamente, do Irã. E agora estão negociando sobre o urânio enriquecido a 60%. Ele também disse que não aceitaria o programa de mísseis iraniano e que só aceitaria se o Irã tivesse mísseis com alcance entre 300 e 500 quilômetros, o suficiente para atingir países árabes, mas não Israel. E agora, eles já abriram mão até desse ponto. Eles também disseram: vamos cortar a cabeça do Estado. Eles estavam se referindo ao Irã, dizendo que o país não deveria fornecer armas, nem financiar o Hezbollah. E isso também fracassou. Então os israelenses estão dizendo ao seu povo que, na verdade, o problema está na liderança, que não tem capacidade para governar. E essa liderança vai enfrentar uma eleição para o Knesset em setembro, quando será escolhido um novo primeiro-ministro depois do Knesset. E em novembro, haverá um novo primeiro-ministro. Esse é o dilema de Benjamin Netanyahu. E tu está alcançando, mas está fracassando todo. Então, o que ele está fazendo? Matando civis. Por que ele faz isso? A resposta é simples. Para ele, assassinatos direcionados provocam uma reação folclórica na sociedade israelense, que hoje está acostumada com a guerra e com a ideia de matar, com mais de 70% apoiando o conflito. Porque eles ficam assistindo Gaza ser destruída e já falam sobre o Líbano, para causar ainda mais sofrimento à população civil, com o objetivo de se livrar do Hezbollah. Mas quando a gente fala em se livrar do Hezbollah, estamos falando de 40% da população libanesa, de vários milhões de pessoas. Como é possível se livrar delas? É uma ignorância total? Ou então um apelo por algo impossível de alcançar? Já que o Hezbollah está enraizado dentro da própria população e tem uma soberania própria, porque faz parte do governo, do parlamento e também da vida social do dia a dia. Então, isso de novo é impossível de alcançar. O que Benjamin Netanyahu está tentando fazer é causar ainda mais sofrimento à população libanesa para forçar o Hezbollah a se render. O que ele não entendeu é que, primeiro, o Hezbollah não vê as mortes e a destruição como perdas, mas como sacrifícios. É um ator ideológico, não estatal, que enxerga tudo de um jeito completamente diferente dos nossos critérios, dos critérios ocidentais ou da visão militar clássica sobre o resultado de uma guerra. E segundo, o próprio Benjamin Netanyahu acabou ajudando o Hezbollah a lidar com as baixas, ao, desde o primeiro dia, ordenar a retirada de todos os civis do sul do Líbano e do Vale do Bekaa, concentrando mais de 1.300.000 pessoas em Beirute. Agora, a gente vai chegar nesse ponto. Então o Hezbollah, neste momento, está livre para lutar sem se preocupar com as baixas civis do próprio povo. No entanto, o Hezbollah tem mantido uma luta disciplinada contra o exército israelense, que, como a gente sabe, por Gaza, é o exército mais imoral do mundo, matando civis libaneses, mas não o Hezbollah. Se a gente ouvir o que Israel está dizendo, até agora eles mataram 2 ou 3 comandantes. Claro, também mataram vários combatentes, mas não são 3.200 combatentes. Até agora, segundo o Hezbollah e o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 95% das vítimas são civis, mais de 10.000 civis feridos.
Therefore, he doesn't care really. He's trying to inflict pain. Então ele realmente não se importa. O que ele quer é causar dor. E o Hezbollah, por sua vez, não está assumindo para si a tarefa de derrotar Israel. Eles reconhecem que Israel é um inimigo poderoso. O Hezbollah não está lá para derrotar Israel, mas para causar dor, uma dor acumulada, até o ponto em que os israelenses digam: bom, se todo dia temos algumas baixas e a destruição de alguns veículos ou tratores, então ao longo das semanas, dos meses e dos anos, já que Israel não tem intenção de se retirar do Líbano, essa soma de perdas vai ser grande o bastante para que Israel acabe dizendo: na verdade, não é uma boa ideia continuar no Líbano. Israel to say, well, actually, it's not a very good idea to stay in Lebanon. So Então, é como uma briga entre um elefante e um pequeno inseto, que incomoda esse elefante dia e noite, só para garantir que ele não consiga dormir e não fique confortável onde está. Mas o elefante continua sendo um elefante. Esse é Israel. E o inseto continua sendo um inseto. Esse é o Hezbollah. Ainda assim capaz de irritar o poderoso aparato militar israelense e tornar a vida dele um inferno, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Que os libaneses direitos estão defendendo a grande uma força forte. Nessa semana, o presidente Trump disse algo bem chocante. Eu gostaria de compartilhar a citação aqui. Ele disse, abre aspas, se a Arábia Saudita, o Catar, o Paquistão, a Turquia, o Egito e a Jordânia não aderirem aos acordos de Abraão, nós não vamos seguir adiante com o acordo com o Irã. Esses países nos devem isso. Fecha aspas. If Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt and Jordan do not sign on to the Abraham Accords, we're not going to move forward with the Iran deal. Those countries owe it to us. End of quote. What precisely do these countries E o que exatamente esses países devem a Israel nesse caso? Porque isso está servindo aos interesses de Israel, não aos dos Estados Unidos. E o Trump está basicamente dizendo que é Israel quem determina o rumo da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Não é isso? Isn't that right? Well, it is, but it's more than that. Bom, é isso, mas é mais do que isso. Primeiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que estamos conduzindo essa guerra porque nos tornamos uma superpotência e não precisamos ir conversar com os árabes. Quando os árabes virem nossa força e nosso poder, eles vão vir implorar por um relacionamento conosco. Mas como Benjamin Netanyahu não conseguiu derrotar o Hamas e eliminá-lo, esse era o objetivo dele, nem derrotar e eliminar o Hezbollah, nem impor uma mudança de regime no Irã. E foi isso que ele disse nesses 3 casos. Agora ele está encurralado e precisa de uma vitória. E de onde pode vir essa vitória? De Donald Trump. Mas tem algo mais sutil do que o que Donald Trump diz na superfície. Basicamente, o que Donald Trump está fazendo é chantagear os próprios aliados dele. He's blackmailing his own allies. And what he's saying that we will not. O que ele está dizendo é que não vamos aceitar um cessar-fogo com o Irã se vocês não normalizarem as relações. Isso quer dizer que vamos atacar o Irã a partir dos seus países. E aí o Irã vai retaliar contra nós dentro dos seus territórios. Ou seja, vocês vão sofrer as consequências, porque estamos atacando o Irã, a menos que façam o que estamos exigindo. Então isso é uma desculpa perfeita, o maior motivo de todos, para os países árabes entenderem o quanto é prejudicial ter uma base americana em seu território. É isso que Donald Trump está oferecendo aos árabes. Ele está dizendo, na verdade, para os países do Golfo, que ser amigo dos Estados Unidos é algo letal. E aí voltamos ao Henry Kissinger, que dizia, ser inimigo dos Estados Unidos é ruim, mas ser amigo é realmente mortal. E nesse caso, acho que isso se encaixa perfeitamente com o que Donald Trump disse. A gente sabe que o Donald Trump fala qualquer coisa e muda de ideia várias vezes por dia, ou até na mesma frase. Mas dito isso, eu acho que ele vai repensar, não por conta própria, mas porque as pessoas em volta dele vão explicar o que isso significa. Só que aí a gente percebe a gravidade do que ele disse, quando ouve gente como Lindsey Graham dizendo exatamente a mesma coisa e convidando os sauditas
a fazer um acordo, a entrar nos acordos de Abraão com Israel. A Arábia Saudita já tinha dito: a gente precisa de um Estado palestino, e aí não teremos problema em normalizar as relações. Mas o Benjamin Netanyahu respondeu: um Estado palestino, só por cima do meu cadáver. Então eu acho que o Donald Trump está, na verdade, ajudando o Irã a reforçar um ponto aqui, dizendo para os árabes que eles precisam se desapegar dos americanos, porque são eles que representam o verdadeiro risco para a segurança nacional da região. Com certeza. E teve outro ponto interessante que o Trump mencionou sobre Omã. Omã, claro, tem tido um papel importante como mediador nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã e continua sediando conversas entre Washington e Teherã, assim como fez em negociações nucleares anteriores. Pois bem, no dia 27 de maio, Trump disse, abre aspas, nós vamos explodir Omã se eles não começarem a se comportar como todo mundo. Fecha aspas. Agora, você pode nos ajudar a entender isso melhor? Porque, na prática, o Trump está exigindo, como você mencionou, que Omã atenda aos pedidos e às exigências de Israel nessa situação. Bom, só para lembrar o público que Omã recebeu Benjamin Netanyahu e a esposa no país. Eles não têm problema nenhum com os israelenses. Agora, o fato de Donald Trump ameaçar Omã, um país, como você mencionou, muito amigo dos Estados Unidos, extremamente próximo do Reino Unido, que sempre colaborou com o Ocidente, com os países do Golfo e também com o Irã, atuando como mediador entre esses países, é algo surpreendente. Omã sempre foi considerado muito confiável pelos americanos, antes de Donald Trump, claro, e também pelo Irã e pelos outros países do Golfo. Mas, de novo, esse é mais um motivo para Omã se juntar aos países do Golfo e entender que, na verdade, a presença dos Estados Unidos na região precisa acabar. Ao dizer isso contra os aliados mais próximos, os aliados pacíficos que sempre compraram armas americanas, que sempre abriram as portas para todas as empresas dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países investirem e prosperarem ali, que fizeram acordos com o Ocidente e se consideravam os aliados mais próximos do Ocidente. Mas de forma pacífica, acabou ficando claro que, na verdade, eles são apenas uma carta a ser jogada na mesa e depois descartada. Um dos principais pontos de impasse, claro, continua sendo o programa nuclear do Irã. Washington ainda parece exigir limites severos para o enriquecimento de urânio e para as capacidades de mísseis, enquanto o Irã insiste que seus direitos nucleares civis não são negociáveis. E não deveriam ser negociáveis. Qual é a sua opinião sobre os Estados Unidos exigirem a destruição do que Trump chama de poeira nuclear e a possível transferência do urânio enriquecido para a China ou para a Rússia? Você acha que isso é algo que o Irã pode considerar ou essa opção também está fora de questão? Isso está completamente fora de questão, por um motivo simples. Primeiro, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse tratado dá ao país o direito de enriquecer urânio até 93%, ou qualquer porcentagem, desde que seja monitorado e não tenha fins militares. Portanto, não existe um limite específico para o enriquecimento de urânio. Em segundo lugar, vamos supor que o Irã diga: olha, eu cheguei a 60%, o que é verdade, apenas como forma de pressão contra o assassinato de Fakhrizadeh, o diretor do programa nuclear, pelos israelenses e pelos americanos. Em 2020, eles foram de 20% para 60%. Depois que os israelenses, o Mossad e a CIA, atacaram as instalações nucleares de Natanz e instalaram um dispositivo que poderia ter explodido todo o reator se o Irã não tivesse conseguido conter o problema. Portanto, o Irã pode muito bem dizer: tudo bem, esses 60% foram só uma forma de pressão. A gente não precisa disso. Mas a primeira pergunta é: por que entregá-los aos Estados Unidos? E a segunda:
se eles realmente entregarem aos Estados Unidos ou a qualquer outro país, quem garante que os Estados Unidos vão cumprir o acordo e não vão revogá-lo, como Donald Trump fez em 2018? Foi ele quem destruiu o JCPOA e depois disse que Barack Obama não entendia nada. Esse acordo saiu da mesa. Para ele não existe responsabilidade. Ele faz o que quiser. Não há um único líder no mundo que possa garantir o comportamento dos Estados Unidos ou se oferecer, seja a China ou a Rússia, como fiador dos Estados Unidos. O que eles podem fazer é dizer: nós vamos manter o seu urânio a 60% e devolvemos se os Estados Unidos violarem o acordo. É por isso que os Estados Unidos se recusam a deixar os 60% em outro lugar, porque a má intenção deles já está clara. Caso contrário, não deveriam se preocupar, até porque há inspetores da AIEA lá no Irã para monitorar tudo. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando Donald Trump disse que entre os que trabalham nas instalações nucleares, metade tem o nome Mohammed e a outra metade se chama Ali. O que ele quis dizer é que a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, tem todo o monitoramento pela internet, conexão via satélite com as instalações nucleares, acompanhando tudo o que acontece lá. Agora, Donald Trump está dizendo que a AIEA estaria repassando essas imagens para o governo dos Estados Unidos e para outros países, o que não deveria acontecer. Além disso, se os americanos já viram o que está acontecendo dentro desses reatores e os inspetores da ONU estão lá, então não há motivo para ter medo. Mas, se ainda assim quiserem mais garantias, temos a Tulsi Gabbard, que vem dizendo, repetidamente, que o Irã não está fabricando uma bomba nuclear. Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, disse exatamente a mesma coisa. Não existe bomba nuclear. E o Donald Trump continua repetindo a mesma mentira. Eu estou impedindo o Irã de ter uma bomba nuclear. Mas o pior é que ele diz, eu estou impedindo o Irã de bombardear os Estados Unidos com uma bomba nuclear. Então, de repente, o Irã teria um míssil de 10 quilômetros capaz de alcançar os Estados Unidos, já teria feito todos os testes de armas nucleares e teria uma ogiva apontada para a América, que, por sua vez, tem milhares de outras ogivas nucleares e poderia realmente aniquilar o Irã em questão de minutos. Nada disso faz sentido, nem mesmo na cabeça da pessoa mais ingênua nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, a não ser que alguém realmente não tenha ideia do que está acontecendo e acredite em tudo que o Trump diz. E foi exatamente isso que Benjamin Netanyahu disse. Repita as coisas e alguém vai acabar acreditando. Então, para que o Irã entregue, voltando à sua pergunta, e me desculpe por demorar tanto, para que o Irã entregue o urânio a 60%, não há garantia nem confiança. Qual é o mecanismo que vai ser oferecido ao Irã para que ele diga, tudo bem, eu vou seguir em frente e negociar o que podemos fazer com esses 60%? É por isso que o acordo é um documento com 14 pontos que, na minha opinião, nunca vai ser colocado em prática enquanto Donald Trump estiver no poder. Como você mencionou, é muito difícil imaginar o Irã encontrando um ponto que seja bom o bastante para fechar um acordo, simplesmente porque não existe confiança. E o Irã tem pouquíssimo motivo para confiar no governo Trump, como você disse. Isso vem lá do primeiro mandato do Trump, quando ele retirou os Estados Unidos de forma unilateral do acordo nuclear com o Irã, o JCPOA. Agora ele promete acabar com a guerra no Líbano e depois muda de ideia. Promete liberar 12 bilhões de dólares de dinheiro iraniano congelado no Catar, e aí Israel diz, não podemos fazer isso. E então o Trump muda de ideia de novo. Então, como é que o Irã consegue sequer negociar com o governo Trump nessas condições? O que você acha que é o ponto em comum que está sendo usado para manter as negociações e, pelo menos, garantir que o memorando de entendimento continue valendo? A diplomacia é outra forma de conduzir uma guerra. É a arte do impossível. E ninguém jamais tira a diplomacia da mesa.
Ela existe para tentar criar um ponto em comum entre inimigos em conflito e até entre aliados. Nesse caso, é entre inimigos. Os iranianos precisam mostrar para o próprio povo que estão fazendo o melhor que podem, mas eles não podem cometer suicídio, nem permitir que os americanos e os israelenses consigam, por meio de negociações diplomáticas, o que não conseguiram por meios militares. É por isso que o Irã está tão determinado a cobrar taxas pelos serviços no Estreito de Hormuz, que essa guerra ilegal acabou criando. Antes da guerra isso não existia, e agora eles querem receber por esses serviços. Collect fees out of it for services. That will be the title. Because Esse vai ser o título, porque é uma passagem internacional e um trânsito natural. Mas o Irã está usando outra lei, não a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mesmo tendo assinado essa convenção em 1982, sem nunca ratificá-la. Pelo contrário, o governo iraniano decidiu que tem o direito de cobrar taxas por serviços, e é isso que eles vão fazer. Os iranianos não vão abrir mão do enriquecimento de urânio, porque isso está na cabeça deles. Eles têm o conhecimento nuclear. Mesmo que tirem o urânio enriquecido a 20 ou 60%, eles ainda sabem como fazer as coisas do mesmo jeito, ou até ir além, se for preciso. E se eles realmente quisessem fazer uma bomba, teriam tido todo o tempo do mundo entre junho de 2025 e fevereiro de 2026, quando tinham certeza de que os americanos e os israelenses começariam outra guerra contra o Irã. Eles só se prepararam para uma defesa clássica e também se prepararam para o bloqueio do Estreito de Hormuz e de Bab el-Mandeb, caso as coisas piorassem. Mas eles nem precisaram usar Bab el-Mandeb para causar uma crise econômica global de verdade. Até agora, a gente tem uma crise econômica global, mas em uma escala menor do que seria se Bab el-Mandeb tivesse sido fechado. Então não há confiança, mas eles também não podem desistir da diplomacia. Very true. Elijah, a recent report, and I'm sure you've Verdade. seen it, indicates Elijah, that it um will relatório take 10 recente, years for e the tenho United certeza de States que to você viu, replenish indica que os stockpiles Estados of Unidos vão levar weapons cerca de that 3 were anos para used repor in os the Iran estoques war. de 3 armas years. avançadas usadas na Now, guerra the com o United Irã. States also needs critical 3 raw materials anos. from China Agora, to os produce Estados weapons Unidos também and dependem de process, and matérias-primas another issue críticas is da China continue para the war produzir to essas restart armas. the war. O He Trump might be parece não thinking estar em to posição de continuar a carry out guerra ou de reiniciá-la. short-term Ele pode até strikes, estar pensando em realizar ataques de curto prazo, talvez mas mesmo assim, isso parece acabar favorecendo a estratégia do Irã, porque o país conseguiu estabelecer uma forma de dissuasão durante a primeira fase da guerra. E agora, muita gente argumenta que ao permitir que os Estados Unidos transformem esse conflito em uma guerra de baixa intensidade, em que os dois lados trocam tiros, derrubam drones e coisas assim, isso, na verdade, acaba beneficiando os Estados Unidos. Não traz vantagem para o Irã. E qual é a sua visão sobre essa situação atual, em que não há acordo, nem guerra total, mas também não há paz, nem escalada? E quem é que sai ganhando com isso? Excellent question. First of all, if we look at the June 20... Excelente pergunta. Primeiro de tudo, se a gente olhar para junho de 2025, o Irã foi pego de surpresa. Mais de 40 líderes foram mortos nos primeiros minutos, e o país levou 18 horas para reagir. Já em fevereiro de 2026, depois da primeira onda de assassinatos, 10 minutos depois o Irã reagiu e bombardeou 9 países ao mesmo tempo. Mesmo que os israelenses e os americanos tenham conseguido matar o líder supremo e todos os líderes que estavam reunidos com ele naquele dia, ainda assim, o Irã respondeu no mesmo dia. Então, a gente vê uma organização de um jeito, em que cada província, cada local, cada unidade de mísseis sabia exatamente o que fazer, sem precisar se comunicar com o centro de comando e controle. Isso mostra que o Irã criou dezenas de centros de comando e controle, cada um com uma tarefa específica para executar imediatamente depois do primeiro ataque. Ou seja, entre junho de 2025 e fevereiro de 2026, o Irã se preparou e acumulou muita experiência para estar pronto para uma guerra. Nos últimos 45 dias,
depois dos 40 dias de guerra, o Irã aprendeu muita coisa. Mesmo durante os primeiros 40 dias de guerra, a gente viu o Irã mudando o tipo de míssil balístico, do modelo normal, que costumava ser lançado contra Israel, para o míssil balístico com bomba de fragmentação. Eles entenderam, os iranianos entenderam, que esse tipo de míssil, se for interceptado sobre o território israelense, vai liberar dezenas de pequenas bombas que explodem em Israel. E se não for interceptado, o impacto é devastador. Então, em qualquer dos dois casos, os iranianos estavam fabricando o mesmo tipo de míssil durante a guerra e os ataques. Você consegue imaginar o quanto o Irã aprendeu nesses últimos 45 dias e o que os iranianos têm feito para se preparar para outra guerra? Porque eu posso te dizer, eu não sou mais esperto que os iranianos. Eles sabem muito bem que não existe fim para essa guerra com Israel e com Donald Trump. O Trump ainda tem 2 anos e meio de mandato e ele não é alguém que aceita ser humilhado. Segundo o jornal New York Times, o primeiro artigo que saiu depois dos 40 dias dizia que o Irã conseguiu dar um checkmate nos Estados Unidos. E o chanceler alemão Merz disse que o Irã humilhou os Estados Unidos. E foi nesse momento que Donald Trump ficou furioso e começou a insultar a chanceler alemã por causa do que ela disse. Pode ter certeza de uma coisa. Primeiro, uma guerra não traz vantagem para ninguém, nem para o Irã, nem para os Estados Unidos, nem para Israel. Segundo, o prejuízo que os Estados Unidos sofreram é enorme. O ministro da Defesa, ou secretário de Guerra, disse que gastaram 29 bilhões de dólares em munições. Mas ele não falou dos 50 a 60 bilhões de dólares em bases destruídas pelos iranianos no Oriente Médio. E também não mencionou os mais de 100 bilhões de dólares de prejuízo econômico causados pelo aumento no preço da gasolina e de todos os outros produtos que os americanos estão pagando. Então, há um enorme prejuízo para a economia dos Estados Unidos. E não é só por causa das bombas que os americanos têm, ou que já nem precisam mais produzir. Aliás, por que os americanos precisariam de bombas? Ninguém leva eles a sério hoje em dia, porque fracassaram em derrotar um país depois de 47 anos de pressão máxima, com mais de 5.000 sanções. E mesmo com o exército mais poderoso do Oriente Médio, não conseguiram subjugar esse país. Então, quem é que tem medo dos americanos? Bom, talvez Cuba, porque é um país pequeno. Mas o Donald Trump não precisa realmente investir dezenas de bilhões de dólares para produzir tantas bombas só para destruir Cuba. O Irã tem 1.640.000 quilômetros quadrados, 48 mil quilômetros quadrados. Mas a gente está falando da China aqui. Para enfrentar a China está rindo, olhando para o desempenho dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então, os Estados Unidos representam um perigo para os países pequenos. Se eles quiserem ir para as Bahamas, para Seychelles, para a República Dominicana, talvez, ou atacar um país pequeno da África, tudo bem, Donald Trump precisa de algumas bombas, mas não de muito, porque esses países não vão lutar contra ele. Agora, um país com uma ideologia e uma determinação de revidar, não importa quantas bombas ele tenha, ele não vai conseguir derrotar. Com certeza. E talvez a última pergunta de hoje: como essa guerra, do jeito que está agora, transforma a arquitetura de segurança entre os países do Golfo? Porque parece que estamos num ponto de virada, tanto para o mundo quanto, sem dúvida, para o Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel vão continuar com o direito de bombardear países não alinhados quando quiserem? Ou será que vamos ver mais união, talvez pelo menos algum tipo de alinhamento entre os países árabes e muçulmanos, para se protegerem e evitar uma nova interferência dos Estados Unidos? Bom, o Conselho de Cooperação do Golfo entende hoje que Israel pode bombardear qualquer país árabe, como bombardeou o Catar, sem nenhum aviso e com a aprovação dos americanos.
Mesmo que Donald Trump tenha esperado 6 horas antes de aparecer e dizer, eu não sabia de nada, quando na verdade é o CENTCOM que está no comando, que apoia os israelenses e permite que eles decolem de Israel para bombardear o Catar, e para isso precisam de reabastecimento no ar. Então, o CENTCOM não estava tão cego assim, a ponto de não ver o que estava acontecendo e ainda dar aprovação. O único motivo pelo qual os americanos disseram não temos nada a ver com isso é porque a tentativa de assassinato falhou e eles ficaram envergonhados com o Catar. Mas nem tanto, porque na verdade o Donald Trump não se importa muito com isso. Mas o Conselho de Cooperação do Golfo, hoje, entende que precisa ter um acordo com o Irã e também com o Paquistão e com a Turquia, menos com os Estados Unidos. Isso não quer dizer que eles não queiram os Estados Unidos. Pelo contrário, eles têm sempre medo de uma revolução colorida vinda dos Estados Unidos contra seus regimes. Mas o fracasso de israelenses e americanos em derrotar o Irã vai marcar o povo do Golfo, e eles vão perceber que, na verdade, a aliança com os americanos não é sagrada, nem tão vantajosa assim, e que eles podem sobreviver sem ela. Isso não quer dizer que vão fazer isso, pelo menos não agora, e não enquanto Donald Trump estiver lá, porque eles têm medo dele. É imprevisível, narcisista, e eles não sabem como ele pode prejudicá-los. Exatamente como ele disse hoje e ontem, contra Omã e o Conselho de Cooperação do Golfo, ameaçando que seriam bombardeados pelo Irã se não aderirem aos acordos de Abraão. E antes disso, ninguém esquece quando Donald Trump disse que agora o príncipe Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, teria que beijar a bunda dele. Foi isso que ele disse. Essa é a falta de respeito que ele tem pelos árabes. E os árabes entendem isso muito bem. Se isso fosse dito por alguém capaz de defendê-los, seria uma coisa. Mas vindo de alguém que viu todas as suas bases serem destruídas, que não conseguiu se defender nem defender os países que o abrigam, é outra história. E eu acho que todo o Oriente Médio vai começar a se reorganizar. E acredito que essa guerra contra o Irã marca o começo do declínio do Império Americano. De 1945 até 2026, esse é o verdadeiro começo. From 1945 until 2026, this is the first beginning. Elijah, muito obrigado por estar com a gente e por essa conversa tão interessante. Espero que você volte em breve para um novo episódio. Eu recomendo muito que vocês sigam o Elijah Nuiz e também deem uma olhada no site dele, Become a Subscriber. O link está aqui na descrição. Elijah, mais uma vez, muito obrigado por ter participado hoje. Emtas. Embremessimo Bralinen.